Bom, começamos agora a terceira e última parte da nossa aula sobre pessoa jurídica. Fiquem com o Código Civil ao lado, caneta, papel, um caderno e vamos começar. Olá, vamos retomar os nossos estudos. Na primeira aula de pessoa jurídica, nós vimos as características, vimos suas classificações, vimos natureza jurídica, vimos as teorias, nós aprendemos que a teoria da realidade técnica é a teoria adotada pelo direito brasileiro. Estudamos dois tipos de pessoa jurídica de direito privado, quais sejam as associações e as fundações. Terminamos, inclusive, a aula anterior com o tratamento desse tema. E começamos a aula de hoje tratando de um instituto importantíssimo no estudo da pessoa jurídica, que chama desconsideração da personalidade jurídica. Vocês prestem atenção, anotem, questionem, porque esse instituto despenca em prova, a gente precisa muito conhecê-lo. Vamos lá. Antes da gente começar propriamente dito no estudo da desconsideração, é importante que nós tenhamos em mente um princípio primordial na pessoa jurídica, que é o princípio da autonomia patrimonial. Na primeira aula nós vimos que a personalidade jurídica da pessoa jurídica não se confunde com a personalidade dos membros que a compõem. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja sócia, que eu seja proprietária de uma empresa denominada X. O patrimônio, a personalidade jurídica da empresa X não se confunde com a personalidade da Clarissa, certo? Se a pessoa jurídica, então, vender um produto para um cidadão A, o cidadão poderá, havendo necessidade e interesse, demandar contra, em face da pessoa jurídica, da empresa X. O cidadão não vai colocar Clarissa, pessoa física, como polo passivo, sujeito passivo nessa relação jurídica. Isso acontece porque a pessoa jurídica possui personalidade diferente do que da personalidade, dos seus membros, dos seus associados, enfim. E aí, pegando essa ideia de princípio da autonomia patrimonial, nós conseguimos compreendê-lo então como sendo aquele princípio que afirma que a pessoa jurídica, uma vez formada, uma vez constituída, ela detém autonomia patrimonial, os bens daquela pessoa jurídica, aquele patrimônio da pessoa jurídica é diferente do patrimônio dos seus membros. Retomando o exemplo, então, se eu tenho a empresa jurídica X, o patrimônio que a compõe não se confunde com o meu patrimônio. Então, o patrimônio de Clarissa é um, o patrimônio da empresa X é outro. Mas a Clarissa também é sócia, a Clarissa é proprietária da empresa X, não importa. Os patrimônios não se confundem. Isso é fundamentado através do princípio da autonomia patrimonial. E aí, o que acontece? Esse princípio, ele faz com que seja importante e interessante que haja uma separação, que não haja confusão patrimonial. Mas aí, com o passar dos anos, as pessoas começaram a questionar se seria possível não levar em consideração esse princípio. Ou seja, será que é possível
abrir mão, desconsiderar esse princípio da autonomia patrimonial? Será que existe ou existem exceções a essa autonomia patrimonial? E aí surge com isso o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. E aí eu vou ler para os senhores um trecho da obra de Flávio Tartucci, que é citado no livro de Carlos Roberto Gonçalves, que é um trecho que eu particularmente gosto muito. Bom, permite tal teoria, ou seja, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que o juiz, em caso de fraude e de má-fé, desconsidere o princípio de que as pessoas jurídicas têm existência distinta da de seus membros e os efeitos dessa autonomia para atingir e veicular os bens particulares dos sócios à satisfação das dívidas da sociedade. Olha, o que esse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica permite? Ele permite que haja um rompimento desse princípio da autonomia patrimonial e, em alguns casos, ou seja, constatada fraude, constatada má-fé do sócio, eu possa atingir o patrimônio particular do sócio para cobrir, para satisfazer uma dívida da empresa. Clarissa, estou confusa ainda, como que funciona isso? Vamos lá. Vamos supor que exista uma empresa, que seja a empresa X, nós estamos trabalhando com esse exemplo, né? Essa empresa X, ela possui um patrimônio de R$10.000, por exemplo. Eu seja sócia dessa empresa. E aí, as dívidas da sociedade dessa empresa X, essas dívidas, elas serão custeadas, elas serão solucionadas, elas serão sanadas com o patrimônio da empresa. Clarissa, mas as dívidas da empresa são dívidas que giram em torno de R$20.000 e eu consigo provar que os sócios estão agindo de forma fraudulenta, estão agindo de má-fé para não permitir que os seus bens particulares sejam atingidos. O que a gente faz então? A gente entra com esse pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o patrimônio do sócio ele vai ser atingido. Então, os 10.000 não consegui atingir, que é o patrimônio da empresa, ou então eu atingi e não foi suficiente, eu passo agora a atingir o patrimônio do sócio, ok? Essa decisão proferida pelo magistrado, proferida pelo juiz, que desconsidera a personalidade jurídica, ela não desfaz o seu ato constitutivo. E aí eu trouxe uma observação, porque isso é objetivo de questionamento em prova. A decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica da sociedade não desfaz o seu ato constitutivo, não invalida nem importa a sua dissolução. Trata-se apenas de suspensão episódica da eficácia desse ato. Quer dizer que a aplicação da teoria da desconsideração não importa em dissolução ou anulação da sociedade. Importante sabermos também que existem duas considerações distintas. A primeira é a despersonalização, que não se confunde com desconsideração. A despersonalização, ela acarreta a dissolução da pessoa jurídica ou a cassação da autorização para o seu funcionamento. Quando eu tenho desconsideração, ela subsiste o princípio da autonomia subjetiva daquela pessoa coletiva, distinta da pessoa dos seus sócios ou os componentes, só que essa distinção ela é afastada provisoriamente e somente daquele caso concreto. Então,
a desconsideração, eu afasto o princípio da autonomia patrimonial para atingir o patrimônio do sócio. E a partir de agora a gente vai estudar como que essa desconsideração surge no Brasil. O primeiro diploma a se referir a essa desconsideração é o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 28. Lá no artigo 28 está previsto que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A gente tem a lei ambiental, que trata também sobre a desconsideração, mas o Código de Defesa do Consumidor foi o primeiro diploma legal que tratou desse instituto. E aí, o Código Civil, em seu artigo 50, ele já foi inclusive atualizado recentemente, o artigo 50 ele dispõe sobre os requisitos da desconsideração. E aí ele fala, olha, vamos pegar então o artigo 50 no parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então vamos lá, uma situação importante. Se eu tenho a pessoa jurídica que está sendo utilizada para lesar credores, o juiz pode afastar a autonomia patrimonial e atingir o patrimônio do sócio, buscando resguardar, buscando proteger os direitos dos credores. O artigo 50 tem uma redação extensa, mas é uma redação bem tranquila de se compreender, de se interpretar, e eu gostaria que os senhores fizessem a leitura desse dispositivo aí no conforto de onde vocês se encontram. Gente, para rapidinho para um café, para uma água, pare o seu vídeo e daqui a pouco a gente volta. Bom, senhores, voltamos, retomamos ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Nós vimos então que, de forma bem resumida, desconsideração da personalidade jurídica acontece quando o princípio da autonomia patrimonial ele é afastado a fim de se permitir que o patrimônio do sócio seja atingido. Bom, vimos também que o primeiro diploma legal que disciplinou sobre a desconsideração foi o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28, que o Código Civil, em seu artigo 50, também faz a mesma previsão. Agora a gente começa a estudar então as duas teorias que são citadas na doutrina e na jurisprudência, que são reconhecidas no direito brasileiro, e nós vamos ver como que a maioria anda pensando. Existe então a teoria menor, que ela considera o simples prejuízo do credor como um motivo suficiente para a desconsideração. E aí, essa teoria ela não se preocupa em verificar se houve ou se não teve utilização fraudulenta desse princípio da autonomia patrimonial, não se preocupa em discutir se houve ou não abuso da personalidade. E aí é mais ou menos que simples assim, se a sociedade não possui patrimônio, mas o sócio é solvente, isso basta para responsabilizá-lo das obrigações daquela pessoa jurídica. Essa teoria menor é uma teoria que é adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Se você quiser anotar aí, teoria menor, puxa uma setinha, adotada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, existe a teoria maior. A teoria maior, ela prestigia a contribuição doutrinária e em que pese a comprovação da fraude e do abuso por parte dos sócios, constituem requisitos
para que o juiz possa ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. E aí, então, para a teoria maior, há a necessidade da comprovação da fraude, há a necessidade da comprovação do abuso, o que não acontece na teoria menor. Teoria menor, basta o simples prejuízo do credor, por isso ela tem menos requisitos, por isso você pode lembrar que o Código de Defesa do Consumidor segue a teoria menor. Por outro lado, para se utilizar a desconsideração da personalidade jurídica e se fundamentar com o Código Civil, há necessidade de se comprovar fraude e abuso. Já sabemos, então, que o Código Civil adota a teoria maior, que realmente não se limita às hipóteses de fraude, de abuso, e ela parte também de forma bem efetiva na confusão patrimonial. Essa teoria maior, ela é dividida em teoria maior objetiva e teoria maior subjetiva. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, teoria maior objetiva, caso os senhores queiram anotar, para a teoria maior objetiva, a confusão patrimonial constitui um pressuposto importante, um pressuposto necessário e suficiente da desconsideração da personalidade jurídica. Basta, para tanto, a constatação da existência de bens e sócios registrados em nome da sociedade e vice-versa. Já para a teoria maior subjetiva, ela afirma que há necessidade de se constatar as hipóteses de desvio de finalidade ou fraude. Então, é necessário a comprovação do desvio de finalidade e da fraude como pressupostos inafastáveis para a desconsideração do abuso da personalidade jurídica. E aí, então, de uma maneira genérica, de uma maneira bem fácil de se constatar, nós temos que a teoria adotada pelo Código Civil é a teoria maior. Ela possui mais requisitos e é importante que nós saibamos. E aí, agora a gente vai para o segundo questionamento, que nós já falamos ao explicar a teoria, que é buscar saber qual que é a teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. A teoria adotada pelo CDC, em seu artigo 28, é a teoria menor. E aí, senhores, a gente precisa saber, ok, já entendi a teoria, mas eu quero saber na prática. Clarissa, conta pra gente como que a desconsideração funciona na prática. E aí eu vou te contar o seguinte. De uma maneira bem simples, partindo do princípio que os senhores já possuem uma noção de um processo judicial, eu vou explicar para os senhores que o juiz ele não pode aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, senão por meio de ação judicial própria. Bom, e apesar do juiz poder aplicar essa teoria apenas em ação própria, existe uma jurisprudência ainda não dominante que tem admitido o reconhecimento desse abuso de personalidade e a aplicação do processo de desconsideração na própria ação de execução, não havendo necessidade de se propor uma ação própria com essa finalidade. E aí, agora a gente começa a estudar um outro instituto, que é o contrário do primeiro que a gente acabou de estudar, que é o Instituto da Desconsideração Inversa. O Instituto da Desconsideração Inversa, ele funciona da seguinte forma, eu vou fazer a leitura para os senhores da transcrição do nosso slide. E ele afirma o seguinte:
Considera-se a desconsideração inversa quando é afastado o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. E aí, como que ela funciona? Ela funciona o seguinte: no primeiro momento, nós vimos que se a pessoa jurídica não responde, ela age com abuso, se ela age de má fé, se ela age de forma fraudulenta, eu posso atingir o patrimônio do sócio pedindo a desconsideração dessa personalidade. Agora, o que eu posso fazer é o contrário. Eu tenho um caso de ter um tipo de problema com o sócio e aí eu atinjo o patrimônio da pessoa jurídica. Clarissa, mas os patrimônios não se confundem. Não se confundem, mas eu peço o afastamento do princípio da autonomia patrimonial e acabo por responsabilizar a sociedade por uma obrigação dos sócios. É interessante tratar para os senhores a previsão legal que está presente no artigo 133 do Código Civil, que afirma sobre o incidente de desconsideração, sendo possível em todas as fases de um processo, né? Tanto no conhecimento quanto no cumprimento de sentença. E aí é interessante disciplinar que o Superior Tribunal de Justiça ele já decidiu que a pessoa jurídica ela detém personalidade para impugnar a desconsideração de sua personalidade jurídica, especialmente quando a empresa se distancia de sua finalidade original de forma fraudulenta e isso acaba afetando o patrimônio moral. Interessante anotar, interessante vislumbrar que a desconsideração inversa ela acontece com uma certa frequência na hipótese de um dos cônjuges, ao adquirir bens de maior valor, ele acaba registrando em nome da pessoa jurídica sob o seu controle, a fim de livrar esses bens, de livrá-los da partilha a ser realizada nos autos de separação judicial. Então, olha, eu tenho um casal, João e Maria, eles estão em processo de separação. O João adquire bens de maior valor, não quer partilhar com Maria, a depender do regime de bens, é claro, e aí ele acaba colocando esses bens, registrando esses bens em nome da pessoa jurídica a fim de livrá-los da partilha. E aí, ao se desconsiderar a autonomia patrimonial, é possível responsabilizar a pessoa jurídica pelaquela atitude do sócio, que agora vai ser ex-cônjuge. Bom, a gente viu logo no início da aula que a desconsideração é um instituto que não se confunde com a despersonalização. Acontece, então, a despersonalização quando a minha pessoa jurídica ela é extinta, quando a pessoa jurídica acaba. E aí é importante considerar que essa extinção da pessoa jurídica ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer da forma convencional, na verdade 4 formas, faltou aí no slide a forma judicial, né? Então, a forma convencional, a forma legal, a forma administrativa e a forma judicial. Peço que os senhores completem aí para não ficar uma informação faltante. Bom, sendo então a modalidade de extinção convencional, ela acontece de acordo com a vontade humana, criadora, ela está presente no artigo 1033, dos incisos 2 e 3 do Código Civil. Os demais incisos
com a exceção do inciso 1, trazem a possibilidade da extinção legal, que é em razão do motivo determinante em lei. Nós já vimos que sempre que eu falo, que eu me faço referência a algo legal dentro do ordenamento, eu estou diretamente falando de lei. A forma administrativa é quando as pessoas jurídicas dependem de uma autorização do poder público e essa autorização ela é cassada. Então, o artigo 1033, no primeiro inciso, traz essa previsão legal. E aí, por fim, mas não menos importante, a última forma, que seria a forma judicial, que é quando os sócios acabam sendo obrigados a ingressar em juízo para buscar solucionar uma situação prevista em lei ou até mesmo no estatuto, especialmente quando a entidade se desvia dos fins para os quais ela foi constituída. Senhores, nós terminamos aqui com excelência, com eficiência, o estudo da pessoa jurídica. A gente se encontra na próxima videoaula. Não deixem de inscrever no canal, de seguir as páginas. Teremos conteúdos rotineiros e nos encontramos em breve. Um abraço e muito obrigada.